Olá pessoal, mais um vídeo de sexta aqui no Literaturice, toda sexta-feira, uma resenha aqui pra gente conversar a respeito de uma obra. A dessa vez mistura Hamlet com Admirável Mundo Novo. Você já imaginou uma coisa dessa? E eu te prometo que é uma coisa bastante perturbadora a ponto de fazer a gente parar para pensar a respeito da gente mesmo. Essa história foi pensada por Luciano Alves Meira nesse livro aqui, Ser ou Não Ser, uma dramática encruzilhada evolutiva, que foi publicada pela editora Vida Integral. Então é aqui que ele vai contar pra gente que duas mulheres foram responsáveis pela chegada, pela introdução dele na literatura. A primeira, Maria, que é a sua avó, o apresentou a Shakespeare, justamente a Hamlet. Ela que era responsável, na verdade, por contar histórias para ele desde criança. E a segunda, Maria, sua mãe, na adolescência dele, quando ele contraiu cachumba, ele precisou ficar afastado dos esportes, ele fazia natação, e como ele estava inconsolável, ela decidiu apresentar para ele o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Inclusive, Admirável Mundo Novo foi o primeiro livro distopia que eu li na vida, e na época eu achei sensacional. Inclusive, não tem vídeo aqui no canal, preciso reler para fazer isso aqui para vocês. Mas enfim, depois de muito tempo, ele decide criar essa história de um Hamlet de 2070, então futurista, que é um astronauta que vive em meio a uma sociedade extremamente em crise, imersa em ansiedade, em depressão e também em uma crise política extremada. Nisso, as autoridades criam uma droga para a felicidade que gera um sentimento bastante artificial, mas ainda assim um sentimento de felicidade na população, o que acalma ali os ânimos de toda a crise que estava havendo. E esse nosso Hamlet, astronauta do futuro, ele é um consumidor dessa droga também, porque toda a população recebe através da dose diária de água. Acontece que a sua expedição finalmente chega, ele vai para Marte numa expedição para colonizar ali o planeta e um acidente acontece. Ele acaba ficando sozinho por lá e tudo que resta para ele é uma espécie de biblioteca com todo o conhecimento cultural da humanidade. A partir dali é a única coisa que sobra para ele fazer ali, né, no seu tempo livre. Ele passa então a consumir não apenas literatura, mas também antropologia, coisas da ciência, enfim, ele começa a ler e a entender um pouco da humanidade. E mesmo ele estando tão longe da humanidade, dos humanos, né, da Terra, ele está nessa situação muito controversa dele começar a entender ali, tão longe, os seres humanos, enquanto que quando ele estava aqui na Terra, ele não entendia nada. Aliás, ele estava bem alienado, como todos da população. Então vejam bem que esse livro aqui, ele é não ficção. O Luciano, ele vai colocar pra gente uma narrativa bastante interessante a respeito das possibilidades, das potências do ser humano de se desenvolver. Assim como Hamlet, em sua dúvida existencial entre o ser e o não ser, que beira o suicídio, nós também temos uma dicotomia nos caminhos pelos quais a gente pode escolher seguir. No caso, podemos ou alcançar o pleno desenvolvimento, nós temos uma potencialidade tão grande de sermos plenos, de sermos felizes, certo? Todos nós, ou alcançarmos a nossa nulidade, vamos dizer, de sermos nulos. O pensamento do Luciano aqui, na verdade, é que nós, sapiens, estamos a todo momento tentando alcançar essa sapiência, essa sabedoria. Então, esse livro ele aborda muito a literatura para refletir a respeito da evolução da humanidade. Eu digo isso não apenas com Hamlet e com Aldous Huxley, mas de outras muitas formas e citando outros livros e muitos outros escritores, como Dostoiévski e mais para frente também a Odisseia, que é um livro incrivelmente absurdo pra gente. Sim, tem um potencial muito grande também de reflexão que é utilizado aqui. Aqui será abordado muita coisa, até porque ele fala sobre os níveis de desenvolvimento cultural da humanidade também. Coloca com gráficos, tudo. E tem um momento que ele fala sobre a religião e a espiritualidade, vamos dizer, a distinção entre essas duas coisas. Inclusive, ele fala bastante sobre a meditação, que eu gostei muito aqui. E vai fazer um paralelo da meditação
com a personagem Penélope de Odisseia. Para quem leu Penélope, é uma personagem brilhante desse livro, desse clássico, que espera o retorno de Odisseu durante mais de 10 anos, na verdade quase 20 anos, vamos dizer, desde o momento que ele sai para a guerra. Nessa espera dela pelo retorno de seu marido, porque tinha pretendentes como urubus batendo em sua porta, querendo desposá-la, ela faz uma artimanha, ela tem uma artimanha que é tecer o manto da morte do seu marido, e ela disse que ela só se casaria depois que ela terminasse esse manto. Mas toda noite que passa, ela volta e destece tudo aquilo que ela compôs naquele dia, ou seja, ela nunca chega no fim. Por isso que ela consegue esperar o retorno do seu marido, talvez, não sei, não vou contar o final. Mas aqui na página 144, o Luciano diz assim, que esse movimento de duplo sentido de tecer e destecer é o que faz psiquicamente aquele que medita. E eu acho que concordo bastante com isso, assim, veja que esse livro aqui traz tantos pensamentos do Luciano, e discordando de muitos outros pensadores da nossa época, que, assim, é ideal que você concorde e que você discorde em alguns momentos. Mas essa questão de ter ilustrações, esse livro aqui ele é muito bem composto, além de muito bem revisado. Eu acho que eu nunca li um livro tão bem revisado, com tanta informação. E olha só, ele tem capa dura, né? Mas tem muitas ilustrações. Então tudo que ele fala de cultural, que tem uma base ilustrativa, acaba aparecendo aqui com imagens. Matrioska, cavalo de Troia, pintura rupestre. O que eu falei para vocês de desenvolvimento cultural através de níveis é uma teoria de outros pensadores que ele acaba utilizando aqui também no livro. Mozart, além de tabelas e outras figuras mais genéricas, olha só como é uma ótima impressão, né? Então, por isso, o livro ele é muito bem composto. Mas esse livro aqui, em termos literários, ele é uma joia, porque justamente ele vai abordar a literatura sempre de uma maneira muito eficaz aqui para discussão. É não ficção, certo? Então, esse livro ele me trouxe uma reflexão acerca da importância da arte, ou seja, da literatura na nossa vida. Tem muito essa ideia de que literatura é algo a mais na nossa vida, que ela não deve ser algo essencial. Por ser um hobby, que a gente não precisa disso para viver, mas na verdade nós seres humanos a gente não vive apenas para trabalhar, certo? Isso você pode aplicar para tudo quanto é tipo de lazer, tipo cinema também. Aqui tem um momento que ele fala sobre Dostoiévski, então fala que a frase de Dostoiévski é a qual ele começa, né? Na verdade é o título desse capítulo. Então, a beleza salvará o mundo. Muito bonita. Ele diz que poderia ser reformulada sem danos. O prazer salvará a espécie humana. Olha só que interessante esse pensamento. O prazer é a expressão da inteligência organizadora e reorganizadora do cosmos que comanda o jogo da evolução. A busca pelo bem-estar em todas as suas diferentes versões fisiológicas, psicológicas, emocionais e espirituais leva as pessoas para adiante. O prazer da alimentação contribui diretamente para a nossa sobrevivência. O da sexualidade perante a perpetuação da espécie. O do lucro faz girar a roda das atividades econômicas. O da intelectualidade conduz à busca do conhecimento. É bem interessante isso, né? De que apenas através do que é belo, apenas através do que é a arte, do que nos proporciona prazer, é que nos salvaremos. Eu gostei, eu achei isso muito assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, sabe? Dessa importância tão grande. Eu sempre senti, né? Porque literatura sempre fez parte da minha vida, mas eu nunca consegui parar para pensar tão claramente a respeito disso como dessa forma aqui. Então vejo que é uma abordagem bastante lúcida em termos de cultura, mas isso não significa que a linguagem seja extremamente difícil, não é uma coisa inacessível, pelo contrário. Eu gostei muito da companhia desse livro justamente porque ele traz essa linguagem muito mais de aproximar a gente, de identificação. Não apenas porque fala sobre nós, humanidade, mas também porque o Luciano ele tem essa facilidade na comunicação. E isso se comprova num vídeo, é uma entrevista que ele deu e ele fala assim absurdamente bem sobre o que ele coloca aqui no livro, de uma forma muito clara, que eu nem conseguiria colocar aqui nesse vídeo. Então eu aconselho você a assistir esse vídeo. Assista, sério mesmo, vá por mim, eu vou deixar o link ali embaixo e também aqui linkado no card. Veja ali, ele fala assim, é como se você estivesse sentado com seu amigo conversando sobre a existência. Sério, assista. Se você gostar, se você gosta desse tipo de livro reflexivo ao extremo, recomendo que você vá atrás dele, porque, sério, eu passei momentos incríveis com ele, de reflexão, que é o que ele propõe. Então, é com essa ideia de que nós não somos humanos ainda, nós temos potencial, muito potencial para chegar lá,
é que eu finalizo esse vídeo aqui, né? Essa bomba, galera. Ficamos em mais uma sexta-feira com uma super indicação, recomendação de leitura para você. Se você não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever nesse exato momento e para compartilhar esse vídeo, o Literaturice, com o seu amigo leitor, que gosta muito de ler também. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!